Ótimo! Agora que tem até coquetel de anticorpo aprovado, não precisamos mais comprar vacina, né? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o coquetel de anticorpos aprovado pela Anvisa para o tratamento da Covid-19. Pode até ter coquetel de anticorpo, mas eu ainda acho que a hidroxicloroquina, a ivermectina são os melhores tratamentos para Covid. Afinal, elas são baratas e eu consigo comprar na farmácia do bairro. Com esse medicamento de anticorpos aí aprovado, nem precisa mais se expor ao risco de tomar vacina, né? Eu posso ir tomando esse remedinho dos anticorpos para não pegar Covid? Não é uma boa ideia? Escuta a ciência. Muitos tratamentos foram estudados pelos cientistas durante a pandemia. Muitos desses tratamentos eram promissores nos estudos in vitro ou em animais de laboratório, mas quando chegavam para testes em humanos, fracassavam. Foi o caso da cloroquina e hidroxicloroquina, que ao contrário, em vez de tratar a doença, pode agravar o quadro do paciente devido aos efeitos colaterais. Temos também o caso da ivermectina, que teria que ser usada por nós humanos em uma dose muito alta e potencialmente tóxica, para tentarmos observar os mesmos efeitos dos estudos in vitro. Com isso, muita gente morreu pelo agravamento provocado pelo uso de cloroquina. Teve gente que teve quadro grave de hepatite medicamentosa por intoxicação provocada pela ivermectina. E mesmo assim, ainda tem gente que não quer deixar de prescrever. E gente que não quer deixar de usar esses medicamentos. Cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas, em nome de Jesus! Como até então não tínhamos nenhum tipo de tratamento precoce que seja eficaz contra a Covid, é natural que o desespero por conta da gravidade da situação faça com que algumas pessoas se prendam a curas de fácil acesso. E isso faz parte do comportamento social durante as epidemias. Mas a ciência não para, e o que era ainda uma possível terapia que experimentalmente foi utilizada ano passado no presidente Trump, veio parar aqui no Brasil após a aprovação em caráter emergencial da Anvisa e de outros órgãos sanitários como o FDA. Agora temos aqui aprovado o REGEN-COV2, um coquetel composto por 2 anticorpos, Casirivimab e Indevimab. Lembrando que já tinha sido aprovado aqui no Brasil pela Anvisa um antiviral, o Remdesivir. O Remdesivir afeta a replicação do vírus, mas ele deve ser utilizado em casos muito específicos de Covid-19. Primeiro que esse antiviral só pode ser usado em pacientes hospitalizados. Ele não vai estar lá na farmácia do bairro e por isso os doidos dos comprimidos não vão poder fazer uso indiscriminado desse medicamento. Ufa! O Remdesivir é indicado para quadros de pneumonia em pacientes adultos ou crianças acima de 12 anos que tenham no mínimo 40 quilos de peso corporal e estejam recebendo suporte de oxigênio, mas não ventilação mecânica ou oxigenação extracorpórea por membrana, a ECMO. Viu só que o uso é muito específico? Não funciona em qualquer caso. Mas viemos hoje aqui falar do coquetel de anticorpos e não do Remdesivir, não é mesmo? É claro que eu já te dei um spoiler. Assim como o Remdesivir, o REGEN-COV2, que é o coquetel de anticorpos, também só serve para quadros muito específicos de Covid-19. Esse medicamento aprovado para uso emergencial é composto por anticorpos monoclonais, que impedem que o vírus invada as células do nosso corpo. Os anticorpos monoclonais são produzidos em laboratório, mas simulam os anticorpos naturais que o nosso corpo produz,
Dessa forma, esses anticorpos vão se ligar ao vírus para bloquear sua entrada na célula, de forma semelhante ao anticorpo natural. Oba, então é a mesma coisa que vacina, só que não. Que falta eu sinto de um abraço, que falta de uma aglomeração, mas só posso sair de casa só depois da vacinação. Eu só quero uma vacina, venha de onde vier. Quero a Coronavac ou a Sputnik. O coquetel de anticorpos não tem o mesmo efeito que uma vacina. Esse coquetel de anticorpos atua como uma imunidade passiva, enquanto a vacina atua como uma imunidade ativa. Então, isso significa que se eu tomar o medicamento, já estou recebendo a imunidade pronta. E se eu tomar a vacina, eu tenho que produzir a imunidade no meu corpinho. Significa. A imunidade ativa dada pela vacina é essencial, pois somente assim poderemos estar protegidos a longo prazo. A vacinação garante a geração de uma resposta imune que fica ali, guardadinha, por causa da memória imunológica. E assim você tem proteção garantida para futuros encontros com o vírus. Já a imunidade passiva é temporária, só funciona com a administração do imunizante. Portanto, você não guarda nenhuma dessas moléculas de anticorpos para futuramente te ajudar na proteção contra o vírus. Escuta a ciência. Justamente por isso que esse coquetel de anticorpos também deve ser utilizado em casos muito específicos. Como já disse anteriormente, assim como o Remdesivir, o coquetel de anticorpos Regencov-2 é restrito ao ambiente hospitalar. Sendo assim, pacientes hospitalizados podem utilizar esses medicamentos e somente os pacientes hospitalizados. A terapia baseada nos anticorpos monoclonais deve ser usada somente em pacientes com quadro de Covid-19 leve ou moderado, que apresentam chances de progredir para a doença grave. Mas esses pacientes, que podem ser tanto adultos como crianças acima de 12 anos, devem ter mais de 40 quilos de peso e não podem estar necessitando de suporte de oxigênio. Repetindo, não deve ser usado por pacientes com Covid grave, e sim por aqueles que estão com quadro leve ou moderado, com alto risco de progredirem para um quadro grave. Esses anticorpos monoclonais podem estar associados a uma piora quando administrados em pacientes hospitalizados com Covid-19 que necessitam de suplementação de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica. Importante salientar que esses anticorpos tentam impedir que a infecção progrida nesses pacientes, bloqueando a entrada de vírus em mais células. Mas não é um agente preventivo para a Covid-19, ok? Então, não substitui de forma alguma as vacinas. Escuta a ciência. O medicamento parece ser uma grande esperança para todos, mas devemos nos lembrar que esse medicamento, além de ser usado para casos muito específicos, só é administrado em ambientes hospitalares de maneira intravenosa, só na veia mesmo. E ainda, esse medicamento custa muito caro. A indústria farmacêutica Roche disponibiliza esse medicamento pelo custo de $3.000 nos Estados Unidos. Então vamos ter os pés no chão e entender que este medicamento não traz consigo uma cura capaz de diminuir o grave problema sanitário que estamos vivendo. Ter mais uma opção para tratar o agravamento da infecção é muito importante, mas ainda não é a cura para a doença, não é o fim da pandemia. Somente com a vacinação ampla da população, com os cuidados de isolamento social e uso de máscaras, que poderemos almejar o fim da pandemia. Por isso, continue se cuidando, vacine-se quando chegar a sua vez e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.